Jéssica, esteja abençoando o Nicolas, ó Deus, toda a sua família. E sabemos, ó Deus, que a resposta que o Senhor vai dar a ele será a conversão dos seus familiares, o arrependimento de buscar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Abençoa o teu servo, Deus, para que ele continue nesse pensamento, que a Jéssica, Deus, também possa ter o mesmo pensamento que o Shebeck, ajudá-los nessa caminhada, nessa empreitada, e poderem, ó Deus, ambos juntos se servirem, Senhor Deus. Pai, obrigado pela vida do teu servo, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Bom, antes de começar, alguém tem testemunho? Algum testemunho a ser dito? Não? Hoje não? Amém. Irmãos, muito feliz de estar aqui hoje, junto com os irmãos, para a gente glorificar o nome de Deus, para a gente adorar o nome de Deus. Quantos? Desculpa, mas acho que o vento está atrapalhando. Obrigado, irmão. Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o profeta Isaías. Profeta Isaías. O profeta Isaías, o seu nome, significa Deus é a salvação. Deus é a salvação. Antigamente, os profetas do Antigo Testamento, eles não só levavam a mensagem, eles viviam a mensagem, ao ponto de até mesmo os nomes deles fazerem sentido com aquela mensagem que eles estavam trazendo. Isaías começou o seu ministério há mais de 700 anos antes da vinda de Cristo. Então, ele profetizou sobre Jesus, ele falou sobre Jesus 700 anos do Senhor Jesus vindo. Isaías é conhecido como um profeta messiânico, que falava sobre o Messias. O que é Messias? Messias é o Salvador prometido por Deus. Todos os judeus esperavam pelo Messias, os judeus esperavam pelo Salvador, né? Por mais que ali as profecias se cumpriram em Jesus, os judeus não creram nele, né? E muitos não creram. O profeta que traz são profecias, né? Profecias, o que é profecias? Profecias é falar o que vai acontecer no futuro, né? Mas crendo que vem da divindade, uma inspiração divina. Então, isto é profecia. E por que foi feito e foi dada as profecias? As profecias foram para nós entendermos que quando ela acontecesse, vinha de Deus, estava vindo do Senhor. Então, quando as profecias estavam acontecendo, as pessoas, nós entendemos que foi Deus que agiu naquele profeta. E tudo aquilo que estava acontecendo em sua volta, com ele e com o que estava acontecendo, vinha da parte de Deus. Deus agiu com seus profetas grandemente, né? Trouxe profecias. E muitas delas já se cumpriram. Jesus, ele também veio para cumprir as profecias, que é o nosso Messias, Jesus Cristo. O que é significado de profeta? Profeta no Antigo Testamento, principalmente em Êxodo 4, 15, 16, nos explica que o profeta significa o porta-voz de Deus, né? Os profetas recebiam a mensagem, as mensagens de várias maneiras. Os profetas falavam de várias maneiras segundo a vontade de Deus. Eu peço ao irmão que possa ler em alta voz Hebreus 1:1. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Amém. De várias maneiras aos profetas. Falaram de várias maneiras. Qual essas maneiras? Ele falou sobre através de sonhos, né? Através também de teofania. O que é teofania? Teofania é como aconteceu com Moisés na sarça ardente. Aquilo foi uma teofania. Falou também sobre salmos, através de salmos, de louvores, enfim, falou de várias maneiras. Uma série de circunstâncias que envolvia
os seus propósitos redentivos para o povo. Deus falou com os seus profetas de forma mais apropriada com o momento. Exemplo, o próprio Moisés, quando Deus mandou Moisés subir para o monte para que ele falasse com ele. Também Jonas dentro da barriga do grande peixe, Deus também falou com ele. E assim também foi com Isaías, né? Deus falou poderosamente com Isaías. Em uma certa ocasião, no ano da morte do rei Uzias, ali o povo estava desesperado, sofrendo, e ali o Isaías foi orar, e ele teve ali um encontro, uma visão. Ele viu o trono do Senhor, a santidade do Senhor. Ele viu também os serafins com 6 asas, 2 cobrindo os olhos, 2 cobrindo os pés, e 2 eles voavam dizendo: Santo, Santo, Santo. Então Isaías disse: ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isso está em Isaías 6:5, né? Isso tudo aconteceu no reinado do rei Uzias, né? O rei Uzias foi um grande rei que trouxe prosperidade para Israel. Trouxe prosperidade, principalmente na agricultura, né? Trouxe também, Deus abençoou ele e ele venceu várias batalhas. Uzias, então, ajudou aquele povo, foi usado por Deus a ajudar aquele povo. Só que as suas conquistas trouxe uma soberba no coração de Uzias. Trouxe uma soberba, por ele acreditar que aquilo que ele estava fazendo vinha das suas próprias mãos, das suas próprias forças. Ao ponto da soberba em Uzias crescer de tal maneira que Uzias vai ao templo, à casa, ao templo do Senhor, e vai discutir com os sacerdotes, porque ele queria pegar o incensário e oferecer incenso, algo que era somente para os sacerdotes. Para os sacerdotes. E naquele problema, naquela dificuldade entre eles, o povo entrou em desespero, porque Uzias morreu. Não só a falha foi de Uzias, mas também do povo, que ficou perdido, acreditando mais no homem do que em Deus. Então, ali, naquela situação, naquela triste situação, Isaías vai ao templo para orar. Ele ora, então ele tem essa visão, ele vê os serafins, ele vê o trono de santidade. O que Isaías viu? Isaías viu o verdadeiro rei. Isaías viu o verdadeiro rei. Um rei que não governa por alguns minutos, por alguns anos, por algum tempo, mas um rei que reina para a eternidade. Então foi assim que Isaías foi andando com o seu ministério e teve várias e várias profecias. Mas eu quero dar a ênfase mesmo, agora que nós entramos com uma introdução, conhecemos mais sobre Isaías, eu quero falar sobre Isaías 53. Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 12. Isaías 53, nós vamos do versículo 1 ao 12. Os irmãos acharam? Espera mais um pouquinho. Os irmãos estão procurando. Amém, meus irmãos? Eu vou ler então os números ímpares e os irmãos leem os pares. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca.
não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo que nos agradasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homem de dores, e experimentando os sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. O opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ferido. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus irmãos? Há 700 anos atrás, Isaías foi muito preciso e foi rico em dar detalhes de tudo o que iria acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Até parece que Isaías estava vindo do futuro para trazer para nós aquilo que ele tinha visto, pois tão real tão rico em detalhes aquilo que Isaías vem trazendo. A cruz de Cristo, ela não foi um acidente, né? A cruz de Cristo não foi algo por acaso, não foi algo que aconteceu porque os soldados romanos o levaram, ou porque os religiosos daquela época quiseram trazer. Estava já programado na agenda de Deus. Há 700 anos já foi profetizado de tudo o que iria acontecer. Amém, meus irmãos? Amém. E Jesus não se esquivou, não fugiu, ele não recuou da cruz, até porque Jesus veio para também cumprir as profecias. E uma dessas profecias era ser o nosso substituto, era ser ali o nosso representante, o nosso fiador. Sofrer um castigo que não era dele, mas sim nosso. Deus deu o seu único filho, né? Essa é a verdadeira forma de nós entendermos o que é o amor, né? Para nós entendermos que Jesus nos ama. Deus deu o seu único filho para nós não perecermos, mas para que tenhamos a vida eterna. Para Deus, isso foi a forma a qual nós podemos ter a nossa redenção através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é amor,
mas também é justiça. E também Ele é santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Então a sua justiça tinha que ser feita, né? Tinha que ser executada. Deus não poderia passar por cima dos nossos pecados, porque Deus, Ele não é contínuo como nós. Deus, Ele não muda aos seus atributos. Ele não é falho e fraco e muda como nós mudamos, né? Deus, Ele não muda. Deus, Ele é fiel. Então, por isso, irmãos, teve que agir com a sua justiça, né? Então, irmãos, lembremos, quando nós lemos, quando nós lembramos dos açoites que Jesus levou, né? Açoites que, segundo a Bíblia, arrancou até mesmo um pedaço de carnes. O sofrimento que Jesus passou, a humilhação, cuspido em seu rosto, quando Ele foi perfurado em suas mãos, em seus pés, ali não era somente os pregos que entravam nele, mas sim o nosso pecado. Também eram os nossos pecados. Para muitos, a mensagem da cruz não é compreensível. Os judeus não creram, porque eles não conseguiam entender como um justo vai pagar por os injustos. Isto não era compreensível a eles. E a muitos também hoje, para não dizer a maioria, né? Temos religiões que acreditam que você é salvo por fazer caridade, né? Tem religiões que acreditam na sua justiça, na justiça própria. Então, como eles vão entender este Evangelho? Quem vai crer nesta pregação? Assim, Isaías começa falando no versículo 1. Porque quem vai crer neste Evangelho? Né? O Evangelho de Jesus Cristo, que nos diz que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas temos que pagar o mal com o bem. O Evangelho de Jesus Cristo, que nos diz para nós falarmos bem daquele que nos maldizem, que falem mal de nós. E como entender, como eles vão entender na parte que diz que nós devemos amar o nosso inimigo e até mesmo dar a outra face. Confesso que muitos de nós não estamos neste nível espiritual, mas acontece que é a palavra de Deus e nós não podemos tampar os nossos ouvidos. Mesmo que nós não estamos conseguindo, temos que nos esforçar e não nos acomodar a este mundo e a forma que o mundo vive, ou os desejos da nossa carne e os nossos desejos do nosso coração, a qual nós sabemos que é mau e enganoso. Então, para os judeus e para muitos, foi difícil entender este Evangelho. Quem creu neste Evangelho? Assim diz, quem crê nesta pregação como Isaías? Eu peço ao irmão que possa ler para nós, em alta voz, João 12, do 37 ao 41. João 12, capítulo 12, do 37 ao 41. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Eles não viram, não entenderam, e como ali diz, né? Quem creu na nossa pregação, como Isaías fala, não é mesmo?
somente o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser salvos somente por Ele, porque foi Ele que cumpriu toda a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos dar o fruto do Espírito por nós mesmos. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. Então aqui Isaías começa: quem creu em nossa pregação, está lá em Isaías 53, no versículo 1. E quem creu? Quem crê nesta pregação? Quem crê neste Evangelho? No versículo 2, aqui nos diz: foi crescendo como um renovo, diante dele como a raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhamos para ele, não vimos beleza alguma para que o desejamos. Aqui fala de uma terra seca. Fala, estou com uma garganta seca. Se pudesse dar uma água, pastor, o irmão aí que puder dar uma água. Acabou, irmão? Essa terra seca. O que é essa terra seca? A flor, a semente, nascendo nessa terra seca. Então o que eles esperam? Que logo ela vai morrer, porque não tem água, né? Mas aqui diz que ela vai crescendo com o renovo. Ela vai crescendo com o renovo por si só, né? Haver uma coisa, tem um versículo que diz, né, que nessa terra seca que ele está dizendo aqui, tem uma passagem que diz assim: há alguma coisa boa a vindo de Nazaré, que foi aonde Jesus vinha? É essa terra seca. Eles não criam que vinha algo de bom, eles não acreditavam em nada disso, entendeu, irmãos? Então, irmãos, também como Saul e Davi, essa é uma comparação boa feita aqui também. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Então essa é a terra seca a qual nós estamos falando agora. Minha garganta não está tão seca. Então, como ali Saul e Davi, eles faziam essa comparação, né? Que Saul foi um rei que matou tantos, e Davi então matou tantos. Saul teve conquistas de tantas e Davi teve tantas. Mas eles não conseguiam ver isso quando Jesus veio, entendeu? Então isso aqui significa sobre o braço forte, que está também aqui, ó, aquele que se manifestou, o braço do Senhor. Está um pouquinho acima. Então eles acreditavam que esse braço forte era isso, né? Eles não viam então beleza alguma, eles desfaziam. Vamos ler no versículo 3 agora. Foi desprezado, rejeitados pelos homens, de dores experimentando os sofrimentos, como de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não demos nenhuma importância. Jesus foi desprezado, né? Foi perseguido. Logo no seu nascimento, Herodes mandou matar as crianças, né? Perseguindo ali Jesus logo no seu nascimento. Ele também foi desprezado pelo seu povo. Ele também foi desprezado pelos religiosos da época. Ele foi desprezado. Ele foi desprezado até mesmo pelos apóstolos. Pedro o negou 3 vezes. E o que falar de Judas, que o traiu? Então Jesus sempre foi desprezado aqui. Viraram o seu rosto, como diz corretamente no versículo 3. No versículo 4, amados: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou para si as nossas dores, e nos consideramos aflitos, feridos por Deus e oprimidos, né? Ele levou sobre si as nossas dores. Jesus, ele não foi forçado a ir à cruz, ele não foi obrigado a ir à cruz, ele não foi não querendo ou forçado pelos soldados ou algo do tipo. Ele foi porque ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus, ele foi por livre e espontânea vontade. E por que Jesus ele foi para a cruz? Por que Jesus foi para a cruz? Porque ele nos ama. E aqui está uma prova do amor de Jesus. Se você tem dúvida que Jesus te ama, esse é um verdadeiro versículo para te ajudar. Jesus te ama. Ele deu sua vida. Ele saiu da sua glória.
e morreu por pecadores como nós. No versículo 5, né, aqui nos diz, no versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e os seus ferimentos fomos sarados, né? As nossas transgressões, maldades, todo esse castigo que era para estar em nossas vidas, foi para ele. A condenação do castigo que era para ser nosso, foi para ele, né? O que nos trouxe a paz, né? Que alegria é nós saber, aqui diz da paz. Que paz é essa? Da alegria de nós sabermos que os nossos pecados foram perdoados e que agora as portas estavam abertas para o caminho do Pai. Todos nós estávamos desgarrados, todos nós estávamos desviados pelo nosso próprio caminho. Todos os caminhos, irmãos, todos os caminhos levam para a condenação. Só há um caminho para a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A maldade sobre ele caiu sobre ele. Jesus sofreu. Ele foi como uma ovelha muda, foi levada para o matadouro, né? Aqui no versículo 5, quero ler novamente uma parte que me chamou muita atenção, que é um pensamento que às vezes até nos deixa constrangidos, sem entender muito. Mas vamos lá. No versículo 5 novamente, irmãos, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas maldades. Esmagados. Quero fazer uma comparação, porque tudo que eu já disse aqui, dos outros versículos eu já disse, no meio aqui. Eu quero fazer uma comparação no capítulo 10. Vamos lá para o capítulo 10, por favor. No capítulo 10, diz assim, ó: contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Aqui, para nós, é um pensamento, nosso pensamento humano, é difícil de você entender que Deus se agradou, né? Se agradou em esmagá-lo. É algo difícil, porque a nossa mente é uma mente humana, não é uma mente de Deus. Nós não temos a mente de Deus, temos uma mente humana. Mas se nós atentarmos aqui, vamos entender que aqui ele se agradou em esmagá-lo, porque ele estava ali esmagando o pecado. Os nossos pecados estavam sobre ele. Os nossos pecados tinham que ter a punição, e foi ele, porque ali Jesus se fez o pecado. Aqui eu queria também que em Marcos 15, 34, acho que não precisa nem ler, eu mesmo vou ler aqui para os irmãos. Em Marcos 15, 34 dá uma ideia parecida, que diz assim, ó, quando Jesus estava na cruz, Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali também Jesus se fez como pecado, e Deus desamparou ele, porque Deus não compactua com o pecado. E ali Jesus se fez pecado por nós. Por isso que Deus se agradou. Por isso que Deus o abandonou lá quando ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali estava sendo a justiça de Deus sobre os nossos pecados. Amém, igreja? Amém. Porque assim Deus venceu, né? Deus venceu. Eu quero também que vocês entendam que Deus venceu na cruz tanto o inimigo quanto a morte. Jesus venceu tanto o inimigo quanto também a morte. Queria que o irmão pudesse ler para nós Coríntios 15, 55, capítulo 55, capítulo 15, versículo 55 ao 57. Capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, do 55 ao 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele venceu a morte. E aqui se confirma que nós lemos o versículo 10 de Isaías, e no final do versículo 10 de Isaías está dito assim, ó, que o Senhor esmagou-lo, fazendo sofrer, apesar de ter ele, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que acontece aqui? Ele verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias. Depois de ele ser ali crucificado e morto, ele vai prolongar os seus dias, porque ele venceu a morte. Amém. Jesus, ele venceu a morte. Ele tem a chave. Ele venceu. Vamos ler o capítulo 11 e 12, para encerrarmos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, levará sobre si a maldade deles. Por isso eu lhes darei uma porção com os grandes. Ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele fala sobre a igreja de Cristo aqui, irmãos. Ele fala também sobre um presente a qual o Pai deu para Jesus, em virtude, por sua virtude do seu esforço, pelo aquilo que Jesus fez. Deus ali deu um presente a Jesus. Ele foi ali, teve a virtude do seu esforço, daquilo que ele fez na cruz, daquilo que ele passou. Então ali Deus deu a ele o presente. E os irmãos sabem qual é este presente? Você. Amém. Você é o presente a qual Deus deu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, a igreja, somos o presente ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo tem em suas mãos. Nós somos justificados com Ele. Nós vamos fazer morada nele. E não por um tempo e nem para um outro, mas para uma eternidade. Entende, irmãos, que a cruz não é um sinal de derrota. A cruz de Jesus, a cruz, o que Jesus passou, não é um sinal de derrota, mas com certeza de vitória. Porque por mais que o diabo achou, o inimigo achou que estava vencendo, levando-o para a cruz de Cristo por meio de homens maus e sangrentos, Deus sabotou, ou já tinha sabotado desde o início, os planos do inimigo, porque foi exatamente nessa cruz que Jesus venceu o inimigo, que Jesus venceu a morte. Jesus sai como vitorioso e ele rasga a nossa dívida que temos. Se Jesus rasga a nossa dívida que temos, quem vai nos acusar? Quem vai nos acusar? Se nós somos justificados por Jesus Cristo. Então, se você tem dúvida, você ainda não tomou essa decisão, entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus, pois não há outro caminho a não ser o nosso Senhor. E essa graça maravilhosa a qual Deus nos deu através do teu Filho amado Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. E a palavra está com o pastor. Obrigado, Shebeck. Muito boa a palavra. E assim, queridos irmãos, nós podemos nos alegrar no Senhor Jesus Cristo pelo fato do seu amor e graça sobre nós, para que assim nós tivéssemos a alegria de juntos, como irmãos, louvar e glorificar ao Senhor. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, nós vamos celebrar neste momento a ceia do Senhor. Gostaria de dar alguns esclarecimentos. Nós celebramos a ceia livre, portanto, todo irmão batizado por imersão tem a liberdade de participar conosco da ceia do Senhor, desde que esteja em plena comunhão com a sua igreja. Se porventura você, meu amado, minha amada, ainda
não foi batizado, não está em comunhão com a sua igreja, prepare-se para fazer parte deste grupo e poder juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Quero também esclarecer que a ceia a qual nós participamos é um memorial. A ceia não é um sacramento, a ceia não tem poder místico, por isso não a chamamos de Santa Ceia, como se tivesse algum poder místico ao tomarmos o cálice e comer do pão, pois o pão continua sendo o pão, o cálice continua sendo o vinho. Mas o significado para nós, quando estamos celebrando a ceia e participando desse momento, é muito especial e muito importante, pois nós estamos anunciando ao mundo que o Senhor Jesus Cristo voltará. Não esqueçamos, irmãos, que o próprio Senhor disse que não iria provar do fruto da vide até a sua volta. Mateus capítulo 26, os versículos 26 ao 30, diz o seguinte: Mateus 26, do 26 ao 30. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus queridos irmãos, gostaria de convidar o irmão Anderson e a irmã Ana para nos ajudar. Nós temos 3 elementos, 3 vasilhas, né? Então, irmã Rita, a irmã poderia também nos ajudar? Meus queridos, como eu disse, aqui estão o pão e o vinho. Quando nós estamos celebrando esse momento, nós estamos dizendo ao mundo: a nossa confiança não está em nós. O irmão Shebeck falou sobre isso. A nossa confiança não está em nós, mas a nossa confiança está naquele que prometeu e nos deu a salvação. Nos prometeu de que voltaria, e nós cremos que Ele vai voltar. E por isso nós cantamos, por isso nós louvamos, por isso nós mostramos ao mundo a nossa fé. A nossa fé é de que nós cremos em Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. E ao voltar, Ele vai vir buscar as suas, todos nós, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Vou pedir para o Anderson e depois a Ana estarem orando. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, lhe rendemos graças essa noite, meu Pai, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, agradecendo, meu Pai, pelo sacrifício único que nos levou, Pai, à vida e vida em abundância, meu Deus. O que seria de nós, meu Pai, sem o sacrifício do Seu Filho amado, meu Pai? Sem Ele ter levado nossos pecados sobre si, meu Pai. Sem Ele, Pai, nos imputar a Sua justiça para que possamos ser justificados diante de Deus. O que seria da nossa vida, Senhor, sem a Sua bondade, sem a Sua misericórdia, sem a Sua graça, meu Pai? Meu Deus, eu agradeço pelo pão e pelo vinho, pelo corpo e pelo sangue, meu Pai, fazendo memória de Ti, Pai, nessa noite, meu Deus. Que possamos entender, meu Pai, o valor do Seu sacrifício naquela cruz, meu Pai, para salvar todo pecador que crê na suficiência daquele sacrifício, Pai.
para a salvação eterna, meu Deus. Obrigado por tudo, meu Pai. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha quebrantar nossos corações, meu Deus. E que nós possamos, Pai, pedir perdão por todos os nossos pecados, Pai, nossas falhas, Pai, entendendo que aquele sacrifício, Pai, foi o maior sacrifício de todos os tempos, meu Pai. E se estamos de pé nesse momento, meu Pai, foi porque o Senhor nos amou, meu Pai. Obrigado por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.